Olá! Este é o podcast Contabilidade Essencial Hoje, Amanhã e Sempre. Uma iniciativa do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, voltada para todos os profissionais do setor, escritórios de contabilidade e para empresas que contratam seus serviços. Mensalmente você terá aqui informações, opiniões e orientações importantes sobre contabilidade. CRCSP. A desoneração à folha de pagamentos permite que a empresa substitua o recolhimento de 20% de imposto sobre sua folha de salários por alíquotas de 1% até 4,5% sobre a receita bruta. Alguns dos setores que serão impactados com a prorrogação são serviços de tecnologia da informação e de comunicação, teleatendimento, os call centers, transportes, construção civil, indústria, conforme código da nomenclatura comum do Mercosul, e jornalismo. Isso dá às companhias maior segurança jurídica e incentiva planos de crescimento, contratação e ampliação dos negócios. Além disso, com o texto do PL, prefeituras de municípios de até 142.632 habitantes irão pagar alíquota de apenas 8%, ao invés dos 20%, beneficiando mais de 3.000 municípios. Mas, ao mesmo tempo, a diminuição na arrecadação de impostos, gerada pela desoneração da folha salarial, em especial na área social, está gerando dúvidas e alimentando o debate sobre a necessidade de estender os benefícios tributários para alguns setores em detrimento de outros. Para falar sobre o tema, seus impactos na sociedade e responder às principais perguntas que rondam a desoneração da folha salarial, convidamos o vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, Paulo Henrique Choueiri. Nosso convidado é formado em administração de empresas, foi 25 anos presidente do Sindicato da Indústria de Especialidades Têxteis do Estado de São Paulo, CIETEX, hoje ele é vice-presidente, membro do Conselho Consultivo da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, a ABIT, conselheiro fiscal do Instituto Roberto Simonsen, além de vice-presidente da Fiesp e diretor titular dos departamentos sindical e de desenvolvimento intersindical da Fiesp. Sr. Paulo, é um prazer ter o senhor aqui com a gente. Eduardo, eu que agradeço o convite do CRC, agradeço a oportunidade de estar conversando com os contadores. Nós sempre tivemos os contadores como uns parceiros muito próximos da Fiesp, os meus departamentos sempre tiveram convênios e essa proximidade, essa troca de informação, porque afinal de contas o contador acaba sendo o profissional mais importante, se não um dos mais importantes na gestão de todas as empresas, serve como conselheiro e orientador dos empresários em muitas atividades que ele não tem tempo para se dedicar especificamente. Então, a visão de vocês é muito importante para nós. Sr. Paulo, então vamos abrir a nossa conversa com o seguinte ponto. Como que o senhor enxerga a renovação da desoneração da folha salarial? O que isso significa especificamente para a economia brasileira? A desoneração da folha de pagamentos, ela na verdade é mais um ajuste desse remendo que é a tributação brasileira. Alguns setores, principalmente os mais intensivos de mão de obra, sofriam muito ou sofrem muito tendo que pagar um valor fixo sobre o valor do salário do seu funcionário. E uma solução encontrada, na verdade não uma desoneração, o termo usado sempre, o governo usa um termo que parece que é mais marqueteiro, mas na verdade é uma troca de impostos de um momento para outro. Você está deixando de ter uma alíquota fixa sobre o trabalhador para passar a ter uma alíquota variável sobre o movimento da sua empresa. Então, para os setores intensivos de mão de obra, é um desafogo importante. E por que somente 17 setores são afetados por essa renovação? Na verdade, isso foi feito de uma forma... São os setores que pediram, os que mais tinham problemas, os mais intensivos de mão de obra, assim entendidos por todos, e que realmente sofriam muito, tendo de pagar uma alíquota fixa sobre a sua produção. A bem da verdade, na hora que você troca
do imposto sobre a mão de obra agregada para o faturamento, você está deixando de cobrar imposto sobre produção e estoque e está passando a cobrar imposto sobre venda. Como a alíquota é variável, de 1 a 4,5%, você está desobrigando a empresa de ser tomadora de capital, está desonerando a empresa de pagar imposto sobre estoque e você está melhorando a competitividade dela. Se você fizer uma conta, eu não sei se eu vou atrapalhar suas perguntas, mas se você fizer uma conta que eu fiz pensando em te responder, um trabalhador que ganhe um salário de R$ 1.500, pagando 20%, significa 300%. Se você transfere isso para uma alíquota de 1%, significa R$ 50. E se você fizer para 4,5%, significa R$ 225. Então, se ele faturar R$ 5.000, se ele faturar R$ 10.000 de produção e tiver 3%, ele igualou. Então, o governo não está abrindo mão. E hoje, uma empresa industrial, uma empresa de serviços, um trabalhador faturar R$ 10.000 não é algo impossível nem muito difícil. É normal, é comum, é corriqueiro. Então, eu acho que o governo apenas fez uma troca e permitiu que a empresa tivesse maior competitividade. Perfeito, senhor Paulo. Nas suas considerações não me atrapalham de maneira nenhuma. Eu vou complementar a questão dizendo o seguinte: para os setores que estão incluídos, me parece positivo, mas e para os que ficaram de fora? O que eles podem ter como impacto? Na verdade, nós estamos num momento de reformas no Brasil. Nós estamos discutindo a reforma tributária e depois nós vamos ter que discutir os modelos as outras reformas que vêm. Mas se você considerar o que eu falei anteriormente, nós temos setores onde a mão de obra representa muito sobre o faturamento e setores onde representam muito pouco. Então, você pega um setor automobilístico, um setor metalúrgico, a mão de obra tem uma incidência sobre o faturamento da empresa de 0,5%, 0,3%. Ela representa muito menos. Então, quando você está pagando 20% do salário de um trabalhador de uma empresa, de um setor metalúrgico, na verdade, sobre o faturamento dessa empresa, ele não tem grande representatividade. Se você pega um setor do qual eu sou oriundo, da indústria têxtil, que nós temos indústrias mais modernas e menos modernas, a incidência da mão de obra pode ser muito grande e você pode viabilizar ou inviabilizar um setor. Você pode, inclusive, dar competitividade para ela ser exportadora ou não. Então, eu acho que a expectativa que nós temos, não exportando impostos também, a expectativa que nós temos é, no mínimo, de conseguir ter a manutenção dos postos de trabalho. E se a gente for muito feliz, nós podemos aumentar os empregos formais, é bom deixar isso bem claro, na economia, porque as empresas passam a poder contratar e pagar o imposto na medida em que realizam a venda. A gente tem ouvido afirmações, né, de que a desoneração ela pode causar perda de arrecadação de impostos, né? Em contrapartida, quais são os benefícios gerados por ela? O senhor já falou um pouco, né, nas suas respostas anteriores, né? Mas o que as empresas, contribuintes, trabalhadores e o governo ganham com isso? Essa colocação de que ela causa perda de arrecadação de impostos, ela é adequada? O governo, já a esta altura, tem material suficiente para, de forma clara e transparente, ter a convicção de que não é verdade. Todas as desonerações que foram feitas na história recente, inclusive de ICMS, que não é o caso, acabaram aumentando a arrecadação. No estado de São Paulo, o setor têxtil baixou a alíquota e teve um ganho de arrecadação enorme no ICMS. A folha de pagamento, quando foi desonerada para o setor têxtil, ela também não gerou perda de arrecadação, muito pelo contrário. Ela acaba aumentando na medida em que você não desemprega e na medida em que você aumenta a sua competitividade e, com isso, o faturamento do setor industrial, por exemplo. Nos outros setores, transporte rodoviário, transporte de carga,
você também aumenta o movimento e acaba não tendo perda de arrecadação. Pode ter num primeiro momento, mas no médio prazo você equipara ou aumenta, porque a economia cresce. Quando a gente está falando em reforma tributária agora, nós estamos falando, se fosse conseguido uma alíquota máxima de 25%, que é o que é pedido pela Fiesp, mas os estudos provam que poderia ser 20%, nós teríamos uma arrecadação de 1 trilhão, o PIB aumentaria. Então o Brasil precisa se convencer de que aumentar a alíquota não significa dar maior estabilidade, significa manter a economia sempre pequena. E se a gente aumenta a economia com uma arrecadação menor e todos pagando, todos pagam menos e a gente consegue sustentar o sistema. Muito bom. Puxando, agora trazendo, né, um pouco para o universo dos nossos profissionais, né, qual que é o papel da contabilidade, né, dos profissionais de contabilidade em ajudar as empresas a obterem e manter esses benefícios tributários? No início eu falei que o contador é uma das principais mãos para todos os empresários. Assim como vocês fazem no sistema tributário de definir se a empresa é melhor ficar no simples, no lucro presumido, no lucro real, vocês sempre fazem uma conta e veem qual será a arrecadação que a empresa vai ter, ou qual será a cobrança de imposto que ela terá em qualquer um dos regimes. A mesma coisa se aplica na desoneração da folha. A conta que eu fiz rapidamente para você aqui, apenas para lhe dar um exemplo, eu acho que todos os contadores podem fazer na sua empresa. Quer dizer, você tem uma empresa de X funcionários, o seu faturamento é Y, o seu faturamento sobre o seu custo de mão de obra da W, o W com 4 ou 3% na média vai lhe custar tanto, e se você tiver tantos funcionários pagando 20% é tanto, portanto, o seu markup comporta para você, é melhor você optar por essa opção de pagar sobre o faturamento, porque é melhor para o seu negócio. Então, o contador, ou contabilista, ele tem que estar sempre acompanhando a empresa para saber o momento dela, o que é melhor para ela, o que custa menos e o que lhe dá maior rentabilidade. Então, a visão do contador como apoio, como suporte ao gestor, é de suma importância em todos os aspectos. E, Sr. Paulo, qual que é a expectativa com a renovação da desoneração até o final de 2027? Num primeiro momento é que a gente ganhe um fôlego. Na verdade, até 2027, mesmo sendo aprovado, como eu falei anteriormente, nós estamos num momento de reforma tributária, de reformas, um monte de reformas que vem sendo colocadas por aí, e que a gente não sabe se isso será mantido ou se haverá uma outra fórmula que pode até ser melhor. O que a gente sabe é que o Brasil taxa muito quem é formal, taxa muito quem produz e acaba beneficiando o descaminho do sonegador. Então, nós somos favoráveis sempre ao alargamento da base de quem paga e a redução das alíquotas para todos. Essa é a forma moderna, é a forma sadia, é a forma de ter desenvolvimento sustentável e melhorar a sociedade como um todo. Sr. Paulo, o que a Fiesp pensa, né, a respeito dessas reformas, né? A reforma tributária foi aprovada, né, recentemente, e ainda tem a questão da reforma administrativa que está em pauta. Quais os impactos, né, que vocês enxergam, e se vocês apoiam esse texto, né, que foi aprovado, ou se há alguma consideração que vocês acham que poderia ter sido feita e que não aconteceu? Na verdade, a Fiesp, desde o primeiro momento, apoiou a reforma tributária por entender que ela moderniza o nosso sistema, ela tira este manicômio fiscal no qual nós vivemos, ela deixa claro para todos, mais ou menos, quanto que cada um vai ter de pagar, recolher de impostos, porque hoje ninguém sabe quanto paga, e ela diminui as obrigações fiscais, os próprios contadores concordam nisso conosco. Eu costumo dizer, não tem cabimento o empresário paulista ter que conhecer a legislação do Acre para não tomar uma multa no Acre porque emitiu uma nota
e aí eu falo que nós deixamos de ser gestores de empresas para todos passamos a ser gestores tributários, quer dizer, você abre filial em todos os estados para pegar os benefícios de cada estado, então no fim todo mundo cobra muito e fica dando desconto para todos os setores, para atrair empresa, e isso transforma, nós temos uma injustiça fiscal. Eu costumo dizer que é o único país que eu tenho ideia de que o próprio Estado prejudica o empresário e o empreendedor, porque ele dá benefício num lugar, no outro, e tira a competitividade daquele que já está. Então, nós apoiamos e temos severas críticas. As críticas são justamente sobre o excesso de benefícios que foram dados para vários setores e que não precisariam. A Fiesp, eu acho que publicou, mas se não tivesse aberto tantas exceções, mantendo o simples, que é 98% da economia, e mantendo a Zona Franca de Manaus, 20% sobrava para manter a arrecadação do Brasil. Então, dos 20 aos 27,5 ou 28 que eles estão falando, é a cortesia com o chapéu alheia feita pelo nosso Congresso de beneficiar os lobbies mais fortes e prejudicar a sociedade como um todo. O IVA é uma mudança cultural. O IVA é imposto sobre consumo. Então, se eu não abrir benefícios excessivos, não der moleza para os lobbies fortes, eu com 20%, toda a sociedade estaria sendo atendida. O Brasil de hoje, a estrutura estaria sendo mantida e nós poderíamos partir, sim, para a reforma administrativa. Nós estamos hoje com automação, com inteligência artificial, a gente pode não aumentar o Estado, não precisa demitir. Se não aumentar o Estado por X anos, ele vai se manter e nós vamos ter uma sociedade mais justa e igualitária, e com condições de crescimento, cobrando uma alíquota justa de impostos de todo mundo e competindo no mundo. Porque quando você cobra muito imposto, você acaba beneficiando o descaminho, o sonegador, eu já falei, porque se a alíquota é muito grande, o crime compensa, vale a pena. Então, é muito mais difícil, inclusive, para o Estado, para controlar. Sr. Paulo, não sei se eu lhe respondi. Me respondeu sim. Eu até complemento, né, lhe perguntando se essa desoneração, a própria reforma, elas trazem algum tipo de benefício ou não, né, especificamente para o Estado de São Paulo. Para o Estado de São Paulo há algo benéfico ou há críticas aí a respeito do Estado em que a Fiesp atua, né? No primeiro momento, pode-se até imaginar que São Paulo estará perdendo com a reforma tributária na arrecadação do CMS, mas o governador Tarcísio foi um dos primeiros a apoiar a reforma tributária, entendendo que, num segundo momento, como a gente fala em 1 trilhão de aumento de PIB brasileiro, o Estado de São Paulo, por ser o maior produtor, por ser o maior Estado, vai acabar tendo vantagem sobre isso. Isso se aplica a tudo. O São Paulo ainda é o maior empregador, São Paulo ainda tem o maior número de empresas, e você, na hora que faz essa mudança para o consumo, logicamente, você está beneficiando o Estado de São Paulo com ter aumento de arrecadação, e até por isso o governo, nessa reforma tributária, criou um fundo para justamente compensar os estados que vão perder a arrecadação. Lógico que todo mundo quer o crescimento do Brasil por inteiro. Isso vai ser ajustado com o tempo. Eu tenho certeza que o governo vai aplicar políticas públicas que incentivem o crescimento de outros estados, não necessariamente no mesmo modelo de São Paulo. Você tem estados no Nordeste que têm vocação para turismo, para hotel, e tempo bom o ano inteiro, calor, e você tem países que têm uma indústria do turismo maior do que a indústria têxtil, por exemplo. A Itália, o turismo na Itália é absurdamente grande. Então o Brasil pode se programar com um projeto de nação
e organizar toda a nossa sociedade para que todo mundo ganhe no final. Senhor Paulo, para a gente encerrar, né, eu gostaria que o senhor desse um recado aos contadores, né, e empresas que querem aproveitar essa desoneração, né, e abro também, evidentemente, para o senhor fazer as suas considerações finais, colocando algo que de repente o senhor ache extremamente relevante e a gente não questionou aqui no nosso bate-papo. Eu agradeço, eu termino agradecendo a vocês, aos contadores, a oportunidade de estar compartilhando, de estar trocando ideias, expondo o nosso ponto de vista. E eu acho que a gente abordou bem, quer dizer, a importância de você, enquanto tem um problema, buscar uma solução, mesmo que isso seja alterado depois. Para nós que empreendemos, a pior solução é ficar aguardando algo que não vem, enquanto isso nós perdemos competitividade, perdemos empregos, perdemos condições de competir. Então eu acho que as soluções, quando são pedidas, mesmo que pareça um benefício pontual, na verdade elas estão corrigindo uma deformação anterior. E aos contadores, o recado que eu dou é justamente esse: façam as projeções nas suas empresas nas quais vocês trabalham. É uma conta simples, veja o que é melhor para o negócio, o que é melhor para o empresário, o que é melhor para que o produto ganhe competitividade, e com isso, eu costumo dizer que nesse mundo global que nós vivemos, a margem para erro está cada vez menor. Então, se você não faz e o seu concorrente faz, ele vai ficar um pouquinho por cento mais competitivo do que você, e isso pode te tirar do mercado. Então, hoje, é importante o contador estar muito antenado, que é um termo mais moderno, fazendo essas contas, essas projeções, e orientando o empresário para que ele tome a decisão correta e opte pelo melhor sistema naquele momento para a sua empresa, que pode ser que amanhã seja outro, mas o contador é justamente esse parceiro importante da gestão que está sempre orientando o empresário. É uma pena, mas nós chegamos ao final do nosso programa. Nós queremos agradecer a participação do vice-presidente da Fiesp, Paulo Henrique Chouri, e lembrar que os ouvintes podem conferir todos os episódios anteriores nos principais streamings de música e podcasts, né? Não deixe de acessar o portal e as redes sociais do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo para acompanhar as últimas notícias da entidade. Até o próximo programa. Muito obrigado.